A Bíblia em áudio. Livro de 2 Reis. 2 Reis capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael, da Síria, e o seu filho Ben-Hadad, vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Azerá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás, de Judá, Joás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Joás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II, ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, meu pai. O Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. E disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O rei Hazael, da Síria, dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas.
Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael, da Síria, morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Joás, de Israel, derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad, durante o reinado de Jeoacás, o pai de Joás. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.